Eles se apresentam como uma rocha de certezas em um oceano de caos. A Organização das Testemunhas de Jeová construiu, por mais de um século, uma identidade sólida, baseada em doutrinas supostamente imutáveis e uma promessa de estabilidade em um mundo que, segundo eles, está à beira do colapso. Contudo, neste sábado, 4 de outubro de 2025, essa imagem de estabilidade será posta à prova. A reunião anual da organização, seu principal evento teológico, está envolta em um nível de especulação e tensão sem precedentes. O que está por vir não parece ser um simples ajuste, mas uma profunda reengenharia de sua própria identidade. Vazamentos de dentro da reclusa sede mundial em Warwick, Nova York, sugerem que estamos prestes a testemunhar não uma revelação divina, mas uma complexa manobra de reestruturação corporativa. Esta é a história de como uma organização religiosa, acuada por crises internas e pressões externas, se prepara para mudar tudo, enquanto tenta convencer seus milhões de fiéis de que nada mudou. O palco para essas mudanças dramáticas foi meticulosamente preparado ao longo de 2025. A ferramenta retórica escolhida pelo corpo governante, a liderança máxima da organização, é o onipresente tema do ano: adoração pura. Uma frase simples, mas carregada de um poderoso subtexto estratégico. Repetida em congressos, publicações e discursos, a ideia de adoração pura funciona como uma campanha de comunicação preventiva. Ela foi projetada para reforçar um princípio fundamental na mente dos fiéis. A verdadeira lealdade a Deus exige obediência cega e inquestionável à organização, não importando o quão chocante ou contraditória a nova direção possa parecer. Este pré-condicionamento se apoia na doutrina da nova luz, o mecanismo perfeito que a organização utiliza para justificar qualquer contradição. Com base em uma interpretação particular de Provérbios 4:18, essa doutrina permite que a liderança reescreva o passado e o presente, apresentando cada mudança, não como a correção de um erro, mas como um passo divinamente guiado em direção a uma verdade cada vez mais clara. E em 2025, essa nova luz ameaça brilhar sobre o mais improvável dos símbolos. O rumor mais explosivo que circula entre observadores e dissidentes é a possível reversão da doutrina sobre a morte de Cristo, com a reintrodução da cruz como o instrumento de sua execução, abandonando a icônica estaca de tortura. Por quase um século, a rejeição da cruz foi um pilar da identidade das Testemunhas de Jeová. Milhões de seguidores foram ensinados a ver a cruz como um símbolo pagão, uma corrupção idólatra do cristianismo primitivo. Os tauros, a estaca simples e vertical, tornou-se a marca registrada de sua fé, um símbolo visual de sua suposta pureza doutrinária e de sua separação do resto da cristandade. A ironia histórica, no entanto, é que o próprio fundador do movimento, Charles Taze Russell, não via problemas com a cruz. Suas primeiras publicações ostentavam o símbolo da cruz e coroa. A rejeição total foi uma decisão posterior, uma escolha deliberada para criar uma identidade de marca única e se diferenciar radicalmente de outras denominações, solidificando sua imagem de povo separado. Então, por que considerar uma reversão tão drástica agora? A resposta parece residir no mais puro pragmatismo corporativo. A cruz é um símbolo universalmente reconhecido e em muitas culturas respeitado. Adotá-la poderia facilitar a aceitação social, mitigar perseguições em regiões onde a iconografia TJ é vista com suspeita e, crucialmente, fortalecer sua posição em batalhas legais ao redor do mundo. O custo dessa manobra, no entanto, é uma potencial hemorragia de credibilidade. A liderança teria que enfrentar a tarefa monumental de explicar a gerações de fiéis por que o símbolo pagão de ontem é a verdade revelada de hoje. Seria a admissão de que um de seus ensinamentos mais distintivos esteve
Segundo sua própria nova lógica, errado por quase 100 anos, se confirmada, essa mudança será a prova definitiva de que a nova luz funciona como uma ferramenta de gestão de marca e de risco legal. Um cálculo frio e corporativo, onde os benefícios pragmáticos da adaptação ao mundo exterior superam o custo da consistência doutrinária. A identidade, ao que parece, é negociável. O segundo grande terremoto doutrinário atinge o próprio coração da fé, TJ, a profecia do fim dos tempos. Por décadas, a urgência escatológica foi mantida pela crença de que a geração que testemunhou os eventos de 1914 não morreria antes que o Armagedon chegasse. Quando o tempo passou e essa geração desapareceu, a profecia falhou. Para evitar uma crise de fé, a liderança inventou um remendo doutrinário desesperado e de difícil compreensão: a geração sobreposta. Uma teoria que liga as vidas de dois grupos de pessoas para estender artificialmente o prazo profético. Esse remendo, no entanto, nunca colou de verdade. A doutrina se tornou motivo de ridículo para críticos e, mais perigosamente para a organização, uma fonte de confusão e apatia para os próprios membros. O relatório aponta que o termo praticamente desapareceu das publicações recentes, um silêncio que denuncia seu fracasso. Para outubro de 2025, a expectativa é de um abandono silencioso ou uma redefinição vaga dessa doutrina. A organização provavelmente trocará a rigidez de um cronograma falho por uma urgência puramente moral e espiritual. Será o reconhecimento tácito de que sua profecia mais importante chegou a um beco sem saída. Enquanto a doutrina se torna visivelmente mais flexível e fluida, o controle interno sobre os membros se torna mais rígido e centralizado. A mudança mais sinistra está ocorrendo nos bastidores do sistema judiciativo da organização. As temidas comissões judicativas, esses tribunais internos, formados por anciãos locais, detêm o poder de disciplinar e até mesmo expulsar membros, uma sentença que acarreta um ostracismo social devastador. Historicamente, essas comissões operavam com um grau de autonomia em nível de congregação. Mas uma nova regra, vazada de manuais confidenciais para anciãos, muda drasticamente esse cenário. Em congregações com poucos anciãos, onde uma comissão é formada por apenas 2 membros, a decisão não é mais final. Eles são agora obrigados a submeter um relatório detalhado para a sede mundial, em Betel, para aprovação. A decisão da comissão local só se torna válida após o sinal verde do quartel-general. Isso não é uma simples supervisão espiritual. É uma tomada de poder. É a centralização completa do controle disciplinar, retirando a autoridade dos anciãos locais e colocando-a nas mãos da burocracia central. A verdadeira motivação por trás dessa mudança é a gestão de risco legal. Ao controlar cada decisão sensível, o departamento jurídico da organização pode garantir que os procedimentos sigam um roteiro que minimize a exposição a processos judiciais milionários, especialmente em casos de abuso e desassociação. A proteção da corporação se tornou mais importante que a autonomia espiritual local. No entanto, o corpo governante enfrenta hoje um adversário que seus predecessores nunca imaginaram: uma rebelião digital. A comunidade de ex-testemunhas de Jeová, com o subfórum r/w do Reddit como seu epicentro, transformou-se de um grupo de apoio em uma sofisticada rede de inteligência. Eles operam como uma agência de espionagem de código aberto, vazando manuais confidenciais, compartilhando informações internas de fontes anônimas e coordenando análises críticas em tempo real. Eles antecipam os movimentos da liderança e preparam contra-argumentos antes mesmo que os anúncios oficiais sejam feitos. O resultado é que a Torre de Vigia perdeu irrevogavelmente seu monopólio sobre a informação. Em 4 de outubro,
Qualquer nova luz anunciada será instantaneamente recebida por uma torrente de análises, desconstruções e críticas, forçando a organização a operar em um estado de comunicação de crise permanente. Toda essa pressão externa e controle interno cobram um preço humano. Décadas de exigências implacáveis para cumprir cotas de horas de pregação e manter um estado de urgência constante levaram a um esgotamento generalizado, um burnout, que atinge a base da organização. Em resposta, a liderança parece pronta para fazer concessões. Publicações recentes já preparam o terreno para uma provável flexibilização nas regras de relatório do serviço de campo. É uma medida pragmática necessária para evitar o colapso de sua força de trabalho voluntária, mesmo que isso mine a coerência de sua mensagem apocalíptica. Ao juntar todas as peças, a reunião anual de 2025 se revela não como um evento de renovação espiritual, mas como o conselho de administração de uma corporação em crise. Uma corporação que luta para gerenciar sua identidade de marca, sua exposição legal e a moral de sua força de trabalho. As mudanças esperadas, sejam elas na doutrina da cruz, na profecia do fim ou nas regras de pregação, não parecem ser motivadas por um novo entendimento da Bíblia, mas por um crescente pragmatismo. São respostas calculadas à pressão social, ao risco jurídico e à necessidade urgente de reter membros. Cada anúncio feito em outubro será, portanto, um teste de lealdade supremo. Um teste que não mede a fé dos membros em Deus, mas sim sua submissão à autoridade absoluta do corpo governante. A autoridade para redefinir a realidade, para reescrever o passado e para exigir crença na contradição. O sucesso deste evento, para a liderança, não será medido pela lógica ou pela coerência de suas novas luzes, mas pela aceitação silenciosa e passiva de seus seguidores. Será a prova final de que o poder da organização não reside em sua teologia, mas em sua capacidade de comandar a crença, consolidando o triunfo da corporação sobre o credo. Hoje a gente mergulha na reunião anual das Testemunhas de Jeová, marcada para o dia 4 de outubro de 2025. É aquele evento importante, sabe? Onde costumam anunciar mudanças significativas, o que eles chamam de nova luz. E para entender o que pode vir por aí, a gente está cruzando informações. Temos os materiais oficiais da organização, claro, mas também é muita coisa vindo de comunidades de ex-membros, os ex-JW, que ficam bem de olho. A ideia aqui é desvendar os rumores mais quentes, né? Possíveis mudanças de doutrina, de estrutura, tentar entender o que está em jogo para eles. Bom, vamos lá. Para começar, tem um rumor que, nossa, tá dando o que falar. A possibilidade deles reverterem a doutrina sobre como Cristo morreu. Tipo, abandonar a ideia da estaca, o stauros, e talvez voltar a usar a cruz, o cruz. Isso seria, sim, uma reviravolta enorme, né? Porque rejeitar a cruz sempre foi uma marca registrada deles. Exato. É um ponto de identidade muito, muito forte. Embora é bom lembrar, né, que o fundador, o Russell, lá atrás usou um símbolo bem parecido com a cruz. Verdade, tem esse histórico. Mas olha, a questão é complexa. Por um lado, mexer nisso dilui uma diferença doutrinária que eles sempre ressaltaram. Por outro lado, pode ter motivos bem práticos por trás, né? Tipo o quê? Talvez para facilitar a aceitação em alguns lugares, ou quem sabe até para diminuir problemas legais, sabe? Entendi. Uma questão de imagem ou de risco? Pode ser, só que o custo disso é a credibilidade interna, né? Como justificar? Aí entra a tal da nova luz. Eles se baseiam lá em Provérbios 4:18, que a luz vai clareando, e usam isso para dizer que são só ajustes, né? Para chegar na adoração pura. É um mecanismo teológico para mudança prática. Interessante essa ginástica. E falando em tensão e ajuste, tem outra doutrina que parece estar meio sumida, né? A da geração sobreposta. Ah, sim. Essa mesma. Aquela ideia para manter a urgência do Armagedon depois que a geração de 1914, não viu o fim chegar, né? Exato.
Foi uma solução, digamos, teológica para um problema de calendário. Só que parece que ela não aparece mais tanto nas publicações recentes. É isso. E aí gera um certo desânimo, críticas. Pois é, o silêncio é notável. Se a gente conecta isso com outras coisas, como, por exemplo, a Sentinela de Agosto de 2025, que perguntava até quando vamos pregar, sugere que talvez eles estejam, tipo assim, afrouxando um pouco a rigidez do tempo. Talvez o foco agora seja mais em manter a estrutura funcionando, sabe? Evitar que o pessoal se esgote, o tal do burnout. Faz sentido. Menos pressão na chegada iminente e mais foco em aguentar o percurso. Exatamente. Sustentabilidade organizacional, talvez, ganhando mais peso que a coerência daquela escatologia mais antiga. E essa busca por controle, por sustentabilidade, aparece também na estrutura, né? Ouvi falar de mudanças nas comissões judicativas, as CJs. Sim, isso é bem relevante. Tem uma regra nova, parece. Em congregações que têm poucos anciãos, tipo só 2, se eles tomam uma decisão numa CJ, Sim. eles precisam mandar um relatório para a sede, para Betel, e esperar a aprovação de lá antes de comunicar a decisão para o acusado. Nossa, isso centraliza bastante, hein? Muito. Levanta aquela questão: quanta autonomia fica para a congregação local versus o controle que vem de cima? E a liderança pode vender isso como uma forma de garantir padrão, né? Evitar problemas legais. Com certeza. É uma forma de gerenciar riscos, de uniformizar. Formaliza tudo, limita a decisão ali do ancião local. Mas também pode ser uma resposta à forma como a informação vaza hoje, não? Com as comunidades de ex-membros tão ativas. Exatamente. O pessoal do RexJW, por exemplo, é muito rápido em vazar coisas, em criar uma narrativa contrária quase que na hora. Então, esse controle mais apertado nas CJs pode ser também uma tentativa de, conter danos, segurar a informação internamente. Garantir que a versão oficial é a que circula. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, temos possíveis mudanças bem profundas na mesa, cruz, geração, controle judicial. E o que parece mover tudo isso é um pragmatismo bem forte, né? Adaptação, gestão de risco, manter a máquina funcionando. Talvez até mais do que novas revelações teológicas. É uma boa síntese, sim. E isso tudo, claro, testa a autoridade do corpo governante e a lealdade de quem fica. A forma como eles vão justificar e implementar essas coisas, ainda mais com todo mundo de olho, na era digital, com informação vazando, levanta uma pergunta de fundo, né? Qual? Essa nova luz é mesmo uma revelação divina que vai progredindo aos poucos, como eles dizem? Ou é mais uma adaptação estratégica, quase corporativa mesmo, para lidar com pressão interna e externa? Uma pergunta para se pensar, né? Sobre como as religiões hoje lidam com mudança e informação. Exatamente. Fica aí a reflexão.